Imagine se alguém colocasse nas suas mãos aquilo que é equivalente a 20 anos do seu salário, ou seja, aquilo que você levaria 2 décadas para conquistar. O que você faria? Agora, vamos imaginar uma coisa um pouco maior? E se Deus confiasse a você a riqueza daquilo que dinheiro nenhum do mundo fosse capaz de comprar? A sua salvação, a sua família, seus filhos ou seus pais, o Evangelho, algo muito valioso que muito se fala, mas pouco se valoriza, que é o seu tempo. Talvez fosse justamente isso que Jesus estava ensinando quando ele falou sobre a parábola dos talentos. Eu acredito que, a partir de hoje, compreender o contexto histórico dessa parábola, ela vai nos trazer um ensinamento muito profundo, além daquilo que nós já aprendemos até hoje. Primeiramente, vamos entender o seguinte: quando nós ouvimos falar sobre talento, automaticamente a gente pensa em algum dom inato, música, pregação, ensino, liderança. Mas essa aplicação, apesar de ser muito conhecida, ela não esgota a riqueza que essa parábola tem para compartilhar conosco. Quando Jesus contou essa história, naquela época, as pessoas não pensavam sobre dons, as pessoas não pensavam sobre habilidades, porque naquela época um talento não era algo relacionado à habilidade. Nos tempos de Jesus, ela era uma unidade de peso, uma unidade de medida, algo aproximadamente entre 30 e 34 quilos de prata. E o que significava isso? 30 ou 34 quilos de prata, ele significava exatamente a 6.000 denários. E para vocês entenderem essa moeda que se fala muito na Bíblia, um denário era equivalente a um dia de trabalho. Então, 6.000 denários era aproximadamente 20 anos de trabalho, já descontando sábados e as festas que eram as comemorações típicas judaicas. E eu acredito que essa informação vai mudar completamente a nossa leitura. O servo que recebeu um talento, ele não recebeu pouco não, gente. Ele recebeu uma fortuna. Existe um detalhe nessa parábola que muitas vezes passa desapercebido. Não por todos, mas por muitos. Essa parábola, ela não começa falando do dinheiro, ela não começa falando dos talentos. Ela começa ali no versículo 14 de Mateus capítulo 25, dizendo: confiou-lhes o Senhor os seus bens. Antes do dinheiro disposto nas mãos dos servos, veio a confiança, porque os talentos eles nunca pertenceram aos servos. Os servos apenas perceberam a responsabilidade que tinham em administrá-lo. E essa é uma primeira grande lição que a gente precisa ter aqui. No reino de Deus, antes da prosperidade, vem a responsabilidade. Um outro detalhe muito importante que a gente precisa pensar, que nos tempos de Jesus não havia a modernidade bancária que nós vemos hoje. Então, era algo muito comum enterrar tesouros. Inclusive, quando a gente vê estudos arqueológicos, nós vemos diversos arqueólogos encontrando tesouros enterrados ali na região, principalmente de Israel, como narrado ou como descrito dentro da parábola dos talentos. Além disso, na própria tradição judaica, que posteriormente preservou esse costume, o Talmud também falava sobre a importância de enterrar tesouros como uma forma prudente de guardá-los de bandidos, assaltantes e afins. Ou seja, para muitos que estavam ouvindo Jesus narrar aquela parábola no momento, o terceiro servo, ele parecia ser um servo extremamente cuidadoso, porque ele não roubou, ele não desperdiçou, não perdeu dinheiro, ele apenas o protegeu e o preservou. O verdadeiro problema não foi ter enterrado até aquele tesouro. O problema ele estava no coração daquele servo. Observe o que aquele servo diz no versículo 24. Eu tive medo.
Esse medo, ele revelou algo muito maior do que nós podemos imaginar. Ele revela que o servo não conhecia verdadeiramente o seu senhor. Enquanto dois servos confiaram e tinham a liberdade de trabalhar aquele talento que o Senhor deixou em suas mãos, um resolveu apenas conservar. O Senhor, ele nunca chama para simplesmente preservar aquilo que ele deixou. Ele chama para frutificar. E nós vemos isso em outros textos bíblicos que o Senhor Jesus narra, falando que a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. O Senhor nos dá algo valioso para que a gente faça com que aquilo multiplique. Entretanto, aquilo que estava nas mãos dos servos não pertencia aos servos, pertencia ao seu Senhor. Para você ter uma ideia de paralelo, imagine que você trabalha numa empresa e eles te dão milhões sob sua responsabilidade para que você cuide. O que você vai fazer? Você vai pegar aquele dinheiro, simplesmente depositar numa conta corrente, ou você iria colocar numa aplicação para que ele rendesse? Exatamente isso o que os servos fizeram. Eles sabiam que todo aquele talento, ou toda aquela fortuna, não era deles, mas que não era para ficar parado. O que eles precisavam fazer? Eles precisavam fazer aquilo se multiplicar, aquilo prosperar. Diferente do outro servo, que simplesmente preservou exatamente o mesmo valor recebido, foi o valor entregue. Vamos pensar um pouco mais profundo. O talento como dom, tratado como habilidade, ele foi tratado dessa forma muitos séculos depois do que aquilo que Jesus estava ensinando. Não é errado falar dessa mesma forma acerca dos dons e das habilidades que o Senhor nos concede. Mas é importante entender que muito mais profundo e muito mais valioso que o dom é aquilo que está sendo entregue nas mãos. Tratar os talentos como dom, ele só foi reconhecido dessa forma mais ou menos entre o século XIII e o século XIV. E aí os pregadores passaram a aplicar essa parábola aos dons e capacidades que Deus concede às pessoas. E essa aplicação ela continua sendo verdadeira, porque os dons também são riquezas confiadas por Deus. Mas quando nós compreendemos o significado histórico do que eram os talentos, esse entendimento amplia muito mais profundamente a aplicação. Porque Jesus escolheu uma fortuna, algo que muitas vezes na nossa mente é impensável, para representar aquilo que Deus estava confiando a nós. Essa história ela se repete. Veja bem, talvez agora você consiga perceber que essa parábola ela não começou ali em Mateus. Essa parábola ela percorre desde o princípio bíblico, desde Adão e Eva lá no Gênesis. Adão e Eva receberam um jardim, mas esse jardim não pertencia a eles. Eles tinham a responsabilidade de cuidar daquele jardim. O jardim era de Deus. Da mesma forma, a terra prometida a Israel nunca era de Israel, ela pertencia a Deus. Assim também, o povo que era dominado não pertencia aos reis, aquele povo era o povo escolhido de Deus. Na parábola, os servos receberam uma fortuna que eles sabiam claramente que não era deles, que era a do seu Senhor. Você consegue entender quão mais profunda é essa palavra e como essa parábola percorreu a Bíblia toda e percorre inclusive nos dias de hoje? Talvez a gente nunca receba nas nossas mãos 20 anos de salário de uma única vez, mas Deus já confiou em nossas mãos riquezas infinitamente maiores, como a nossa salvação, a nossa família, os filhos que nós devemos amar, proteger e ensinar os caminhos do Senhor. Olha a responsabilidade que está em nossas mãos. Igrejas a qual Deus tem levantado pastores para cuidar, pastorear,
pessoas, vidas. Essas vidas não são dos líderes, essas vidas não são dos pastores, essas vidas estão sob a responsabilidade dos pastores, confiadas por Deus. Veja que quando nós começamos a ler a parábola, o Senhor confiou seus bens àqueles servos, segundo a capacidade de cada um. Deus coloca a nossa família debaixo da nossa responsabilidade. O tempo que o Senhor tem nos dado, o que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado? A influência que nós temos na vida de outras pessoas, essa influência não é nossa, essa influência o Senhor tem confiado a nós para que nós saibamos exatamente como cuidar delas. Nada disso pode ser comprado. Tudo isso nos foi confiado. Existe um detalhe lindo nessa parábola. O Senhor nunca diz, agora os talentos são seus. Ele fala assim, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O prêmio nunca foi sobre você receber uma fortuna. O prêmio maior sempre foi o reencontro com o Senhor e entrar no gozo do seu Senhor, como co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos não é um prêmio pela nossa capacidade, é uma demonstração da confiança no Senhor em nós. E como nós estamos enxergando o relacionamento que o Senhor tem conosco. Assim como dois servos tinham uma visão muito clara de como era o seu Senhor, que aquele Senhor estava confiando neles e naquilo que estava sendo colocado nas mãos dele, um outro servo tinha uma visão muito distorcida de quem era o Senhor, a quem ele servia. Aquilo que Deus coloca em nossas mãos não é um prêmio pela nossa capacidade. É uma demonstração de confiança da sua graça. A maior alegria da fidelidade não é que a gente simplesmente guarde o que nós recebemos. É um dia ouvir o próprio Senhor dizendo, muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que nós possamos, a partir de agora, ler esse texto com uma nova visão. Que sim, é muito importante nós sabermos dar conta dos dons que Deus nos deu. Mas muito mais profundo que isso é que nós consigamos entender a profundidade da fortuna que Deus está colocando debaixo das nossas responsabilidades. E que quando nós formos prestar contas, essa prestação de contas não seja daquele servo que tinha uma visão de que não conhecia o seu Senhor de verdade, mas uma visão de servos que conheciam e valorizaram a confiança que o Senhor depositou em nós.